A sparrow fox was hiding behind a fence close by to catch his little bunny. Cenouras deliciosas, afaste-se. Agora te peguei! Agora te peguei! O coelhinho pode escapar 1, 2, 3, 4 vezes, 5, 6, 7, 8. Mas no final, a raposa come sempre o coelhinho. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o derby de Minas Gerais que decorreu em Portugal à 1 da manhã, nesta madrugada, entre o América Mineiro e o Cruzeiro. Ou seja, Cruzeiro está numa fase, ainda está porque está a 2 pontos do Z4, ou seja, o Cruzeiro não perde há 7 jogos, mas as equipas em baixo da tabela também não estão a facilitar. Portanto, o Cruzeiro continua numa encruzilhada rumo àquela zona de conforto que Mano Menezes, os torcedores e a direção quer para este elenco. Um elenco que é mais forte do que os adversários mais diretos, mas é dentro de campo que realmente o futebol se torna especial. E então, para o derby, Mano Menezes escalou Rafael na baliza, Lucas lateral direito, Edimar lateral esquerdo, Bruno Rodrigo e Manuel dupla de zagueiros, depois duplo volante Henrique do lado direito, Cabral do lado esquerdo, depois à frente uma linha de 3 com Arrascaeta no meio, Robinho mais à direita, Rafinha no lugar de Sobis à esquerda e na frente Ramon Ávila. Ou seja, era um 11 que na minha perspectiva poderia ser o melhor 11 dado a ausência de Sobis e depois a entrada de Rafinha. Não sei como é que Alisson e Elber estavam fisicamente ativos para este jogo ou não, foram para o banco de suplentes, mas depois a ausência de Romero faz com que me leve a pensar o porquê da insistência de Cabral em relação ao Romero. Também não sei como é que está a condição física de Romero depois de ele ter vindo dos Jogos Olímpicos. Não sei se Cabral faz parte da estratégia de Mano Menezes em relação aos adversários que defronta no Brasileirão. Pronto, mas este foi o 11 escalado por Mano Menezes e o 11 que o técnico ia escalar é o 11 que nós todos vamos apoiar para que o Cruzeiro consiga uma vitória. O Cruzeiro não começou muito bem o jogo. Nos momentos iniciais, tanto o Cruzeiro como o América não praticaram um bom futebol. Os passes estavam a ser errados. O Cruzeiro dentro de campo, com bola, estava a ser pouco eficaz. Não conseguia sair com qualidade para a sua segunda fase com um passe entre linhas para a linha média e tampouco na zona de finalização a bola não chegava em condições para que o artilheiro Ávila fizesse jus ao seu desígnio de goleador nato. O Cruzeiro então sem bola era um Cruzeiro, como vocês podem ver nesta imagem, em que claramente possuía dois pivôs defensivos, ou seja, 2 volantes, Henrique de um lado e Cabral do outro. Era uma dupla que Mano Menezes apostou para este jogo e foi uma dupla que até funcionou. Eu questiono sempre a saída de Romero para a entrada de Cabral, mas neste jogo Cabral não comprometeu. Continuo a achar que Cabral, na transição defensiva, no momento em que o Cruzeiro perde bola, Cabral é lento,
é menos agressivo que Romero, mas depois Cabral na saída costuma ter aquele passe mais refinado em relação a Romero. Romero é mais rápido, é mais agressivo, é um jogador que queima linhas, é um jogador que rompe com a bola nos pés e, na minha opinião, faz falta a este 11 do Cruzeiro. Portanto, um jogo muito pobre, taticamente, tecnicamente ainda mais pobre. O Cruzeiro não conseguia efetuar 4 ou 5 passos com qualidade. Na sua organização ofensiva, nunca foi uma equipa dominadora, uma equipa com posse de bola. Foi sempre uma equipa que teve sempre o interesse em esticar jogo, e isso realmente fez com que depois o América conseguisse ganhar bola pelos passes perdidos do Cruzeiro. À frente dos dois volantes, como vocês podem ver, havia sempre uma linha 3, com o Robinho à direita, Arrascaeta mais no meio e Rafinha mais no lado esquerdo, no apoio ao ponta de lança, ao centroavante Ávila. Mas eu vou tentar explicar-vos o meu conceito sobre o Arrascaeta jogando numa posição mais central, o que é que ele deveria fazer para ajudar o Cruzeiro na sua organização ofensiva. E claramente, na minha opinião, Arrascaeta é um jogador de corredor lateral. Defensivamente não é tão forte como o Robinho, acredito que não é tão forte como o Robinho, e aí a preocupação de Mano Menezes colocar o Robinho mais no lado direito para fechar o corredor e fechar os movimentos interiores, para também auxiliar Lucas, que claramente é o jogador menos valioso desta equipa do Cruzeiro. Mas o problema, depois temos aqui Robinho, que não consegue ter bola, e Arrascaeta nas suas movimentações no corredor central. Atenção, no corredor central não é um jogador tão perfeito. É perfeito sim quando Arrascaeta faz diagonais de dentro para fora e depois recebe a bola nos corredores laterais, e é aí sim que cria o seu desequilíbrio. Aos 20 minutos o Cruzeiro consegue fazer o seu golo. Ali foi uma falta de organização por parte da linha defensiva do América. Vocês podem ver nesta imagem que há um passe errado do central do América, não me recordo agora o nome, mas há um passe errado. Depois Ávila, em esforço para tentar ganhar a bola, consegue efetuar um carrinho, a bola ressalta, isto também é um pouco de sorte, houve aqui um pouco de sorte, a bola ressalta para a frente e Arrascaeta, com um sentido de penetração e finalização, consegue depois tirar claramente o último jogador do América da frente e realmente efetuar o golo que deu aquele balão de oxigênio à equipa do Cruzeiro. Depois do golo, o Cruzeiro continuava com os mesmos comportamentos, ou seja, não era um Cruzeiro que, ok, marquei um golo e agora vou tentar ter a bola em meu poder para, quanto mais tempo tiver a bola, o América não consegue fazer nada, e então o Cruzeiro continuou com os mesmos comportamentos. Não pressionava a primeira fase de construção do América, ou seja, baixava sempre as linhas, basculava no sentido da bola e depois procurava sempre o erro da equipa do América para conseguir depois efetuar os seus puros contra-ataques. Aqui, na organização ofensiva de Mano Menezes, eles apostam claramente num puro contra-ataque. Já é muito diferente daquele estilo que Paulo Bento tinha de ir para cima do meio campo e ter o controle da bola e criar aí o desequilíbrio. Não, Mano Menezes prefere baixar as linhas e depois explorar o nítido contra-ataque com as movimentações de Arrascaeta e o poder físico invejável do centroavante Ramon Ávila. Vocês podem ver que Rafinha veio substituir Sobis. Rafinha não tem qualquer grau de comparação com Sobis, vocês sabem a minha opinião sobre Sobis, mas Rafinha defensivamente, na ocupação do espaço, no auxílio ao Edimar esteve bem, e nas rotinas ofensivas identificadas, também nas suas movimentações, esteve bem. Como vocês podem ver, Rafinha teve sempre a preocupação
de dar o corredor ao Edimar e colocar-se mais no interior do terreno. Vocês podem ver que esta é uma rotina perfeita do Cruzeiro, quando Rafinha vem para o meio, dá o corredor a Edimar. Os dois volantes, tanto Cabral como Henrique, estão muito bem situados e Arrascaeta no corredor central. Isto é uma imagem perfeita do que aquilo que o Cruzeiro deve fazer dentro de campo com bola. O Cruzeiro chega ao intervalo a ganhar por 1-0 no terreno do adversário. É um terreno conhecido para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também já jogou no Independência. Era um resultado bom para a equipa de Mano Menezes. Estava a ganhar por 1-0, precisava de descansar, manter a calma e entrar num segundo tempo e procurar rapidamente marcar o segundo golo para dar mais estabilidade à equipa, mas reparei que mais uma vez o início do Cruzeiro foi feio. O Cruzeiro sempre que tinha bola esticava jogo. Os dois zagueiros, tanto o Manuel como o Bruno Rodrigo, abusaram em muitos lançamentos para a frente, à procura que Ávila sozinho conseguisse controlar a bola, controlar o adversário e depois fazer jogar no Arrascaeta. O problema é que a linha média não acompanhava a Arrascaeta. Mesmo Rafinha, quando tinha preocupações defensivas, ficava atrás e depois demorava muito tempo a chegar ao apoio da Arrascaeta. E Robinho, como vocês sabem, é um jogador que se cansa rápido, é um jogador que não tem velocidade e também demorava muito tempo a chegar ao auxílio de Arrascaeta. E então um início muito feio, com bolas bombeadas. O Cruzeiro só conseguia criar algum perigo na terceira fase, na fase da finalização, com as movimentações da Arrascaeta, quando a Arrascaeta se colocava nos corredores laterais. E depois o Cruzeiro foi jogando um segundo tempo muito mais organizado defensivamente do que uma organização mortífera ofensivamente. Vocês reparam nesta imagem que a organização defensiva do Cruzeiro estava perfeita, ou seja, a redução dos espaços entre a linha defensiva e a linha média era curta, não deixando que os jogadores do América conseguissem controlar e recepcionar a bola nesse espaço. E depois havia uma segunda linha média com uma linha mais avançada, como vocês podem ver, com espaços bastante curtos. Aqui a organização defensiva posicional não é mais correta. Porquê? Porque Lucas sai na pressão e ali quem tem que ser na pressão é Robinho, naquela zona do terreno, posicionalmente, mas o conjunto, ou seja, o fechar linhas e reduzir o espaço entre blocos, aqui o Cruzeiro esteve muito bem. E isto é quando o Cruzeiro defendia no seu meio campo. Tínhamos o reverso da medalha, quando o Cruzeiro atacava no meio campo do adversário e perdia a bola. Aqui tínhamos um grave problema, que sempre foi o grave problema do Cruzeiro. É quando o Cruzeiro tem bola no meio campo do adversário, vocês podem ver que quando o Cruzeiro perde bola, a transição defensiva do Cruzeiro demora muito tempo a preencher os seus espaços. Há aqui um grande buraco no meio campo. O América não é uma excelente equipa, não é uma equipa para estar... ou seja, é uma equipa para estar onde está. É muito fraca tecnicamente e taticamente falando. E o perigo que o América poderia criar na transição defensiva do Cruzeiro nunca o conseguiu. Mas de reparar que quando o Cruzeiro perde bola, há muito espaço no seu meio campo para ser explorado. Depois o Cruzeiro, aos 24 minutos do segundo tempo, faz o golo por Ávila. Vocês reparem neste vídeo que mais uma vez o Cruzeiro estica a bola, ou seja, num lançamento longo para Ávila, ou seja, para a linha mais avançada do Cruzeiro, e há um corte da defesa do Cruzeiro. E Arrascaeta muito bem na segunda bola. Nós em Portugal chamamos segunda bola, um ressalto, ou seja, Arrascaeta conseguiu subir linhas e ganhar a segunda bola. É uma coisa fenomenal o que Arrascaeta faz. Eu pensei que ele ia rematar a baliza, mas não.
faz um passe num curto espaço entre a grande área do Cruzeiro, consegue fazer um passe para Alisson e depois Alisson muito bem assiste Ávila e Ávila faz o seu 9º golo. Eu não sei se estou errado, acho que Ávila já fez 11 jogos e marcou 9 golos. Um Cruzeiro muito pragmático, não interessa a Mano Menezes jogar bem, interessa é ganhar, ou seja, eu posso jogar mal, mas nesta fase do Cruzeiro o mais importante é ganhar. Eu jogo mal, mas ganho, a torcida fica satisfeita. E eu posso-vos dizer que o jogo acabou às 3 da manhã em Portugal e eu ainda estive a assistir mais um bocadinho do Premier, olhei para as bancadas e vi os torcedores todos contentes, com bandeiras e tudo a dançar, tudo a gritar, Cruzeiro, Cruzeiro, porque o torcedor só quer ganhar, não interessa, para isso estou cá eu e analiso aquilo que passa dentro das 4 linhas e passo o meu conhecimento para vocês. Mas o torcedor normal quer ganhar, não interessa se joga bem, se joga mal, o mais importante é ganhar. E eu nesse aspecto concordo por causa da situação que o Cruzeiro vive hoje em dia e somente por causa do seu posicionamento na tabela classificativa. O Cruzeiro acho que melhorou com a entrada de Alisson. Alisson veio dar muito mais verticalidade, muito mais velocidade. Tecnicamente é um jogador evoluído, já o tinha observado com Paulo Bento, observei-o agora com Mano Menezes. É um jogador que encaixa na estrutura, que está, aquilo que mostrou, está um furo acima de Rafinha, consegue dar mais ao Cruzeiro com bola, sem bola. Ainda não consegui ver Alisson a efetuar os movimentos que Mano Menezes pede, mas depois sai Manuel e entra Léo por acho uma indisposição de Manuel, depois sai Cabral e entra Romero. Já dei a minha opinião sobre Romero. Há uma grande oportunidade aos 37 minutos da segunda parte, do segundo tempo, em que Ávila, há um remate lá que sai fraquinho, estava a ver que o Cruzeiro poderia fazer o 3º golo, mas no cômputo geral o futebol do Cruzeiro está feio, mas é um futebol pragmático, é um futebol que precisa de vencer e venceu ontem. Agora, só para terminar o vídeo, para não ficar muito longo, eu queria falar um pouco sobre Arrascaeta e o que é que Arrascaeta pode melhorar no seu corredor central, na procura de entrelinhas que as equipas brasileiras dão muito. A organização defensiva das equipas brasileiras não é famosa. Eu já vi vários jogos do Brasil, não é famoso. E então, onde é que a Arrascaeta poderá tirar melhor partido da sua movimentação? Podem ver nesta imagem em que eu coloquei 3 jogadores do América sinalizados com 1, 2, 3, ou seja, há uma zona em falta, uma zona cega no meio desses 3 jogadores. A Arrascaeta, isto é um lance em que Rafinha, acho que este é Rafinha ou Romero, não estou agora com certezas, mas é este jogador de botas laranjas, faz um passe curto para a Arrascaeta. Porquê? Porque a Arrascaeta correu em direção à bola, ou seja, o passe sai curto e não vai criar desequilíbrios, porque a Arrascaeta, quando recebe bola, tem logo 2 jogadores do América a fazer pressão. Onde é que a Arrascaeta, no corredor central, poderia criar a grande vantagem e o grande desequilíbrio? É colocar-se, eu coloquei aqui uma setinha e coloquei uma imagem da Arrascaeta em duplicado dentro da bolinha preta. Aqui é quando o Rafinha ou Romero, não sei quem é este jogador, eu acho que é Rafinha, quando tem bola, a Arrascaeta tem que procurar os movimentos interiores entre linhas, ou seja, entre as linhas dos 3 jogadores do América. Este aqui é um espaço cego onde o verdadeiro 10, aquele jogador mais tecnicamente joga, e Mano está a apostar em Arrascaeta, é o lugar mais propício para criar o desequilíbrio e depois efetuar o último passe para a finalização. E a Arrascaeta vai muito atrás da bola, a Arrascaeta é muito atraído pelo posicionamento da bola, e Mano Menezes deveria corrigir essa situação da Arrascaeta, não só para criar os desequilíbrios no corredor central,
como nos corredores laterais, mas nos corredores laterais a Arrascaeta consegue sim criar o verdadeiro desequilíbrio. Notou-se falta de permuta, ou seja, no trocar de posições. Eu vi muito a Arrascaeta a ir para o lado esquerdo para ir buscar a bola, mas depois Rafinha não ia para o lugar do Arrascaeta. E aí ficavam dois jogadores posicionados na mesma zona, e aí sim, aí vai causar depois uma transição defensiva na perda da bola muito má para o Cruzeiro. Mas falar um pouco da Arrascaeta, que pode crescer no corredor central, procurando aquele tipo de exemplo que vos dei. Gostei, 2 coelhos ao jantar, Cruzeiro venceu, muito importante esta vitória, 3 pontos, domingo tem Botafogo no Mineirão, tem que lutar o Mineirão, os jogadores têm que sentir o apoio da torcida, e eu vou estar longe, mas a torcer pelo Cruzeiro. Espero que tenham gostado deste meu vídeo, desta minha pequena análise, que já vai com 20 minutos, mas eu considero que é uma pequena análise. Da minha parte, muito obrigado a todos os adeptos, torcedores do Cruzeiro, toda a gente que me apoia neste canal Joga Simples. Façam um grande like aqui ao vídeo do América e Cruzeiro. Da minha parte, o meu muito obrigado a todos vocês e até a uma próxima oportunidade. Grande abraço, maltinha.